Graças a Deus, meus queridos amados irmãos e irmãs, cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Sejam todos bem-vindos a mais um estudo da Palavra do Senhor. Nessa oportunidade nós estamos estudando as lições da Escola Bíblica Dominical neste último trimestre de 2022, estudando sobre a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro do profeta Ezequiel. Nós já estudamos a lição de número 1, falando sobre Ezequiel, o atalaia de Deus. O atalaia nós aprendemos que é aquele que avisa, aquele que alerta, aquele que anuncia a palavra de Deus, ele leva a mensagem do Senhor. E esse foi o profeta Ezequiel, que foi levantado por Deus para levar a mensagem ao seu povo. E hoje nós chegamos à lição de número 2, que vamos falar sobre o tema Vem o Fim. Vem o Fim. Esse tema aqui, Vem o Fim, é um dia de julgamento de Deus. Esse julgamento de Deus começou com o povo de Deus. Isso aqui é muito importante, esse título aqui, Vem o Fim. Quando nós falamos desse fim, não é uma destruição do planeta Terra, mas um dia de julgamento de Deus, tanto para o seu povo, tanto para o ímpio. Sabemos que o povo de Deus será julgado, todos nós estaremos diante do tribunal de Cristo, que Paulo fala lá na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 10, tanto o julgamento do trono branco, que nós estudamos também na lição número 1, em Apocalipse, no capítulo 20, a partir do versículo número 11, que fala do julgamento do trono branco. Então, esse Vem o Fim é julgamento de Deus, tanto para o seu povo, tanto para aqueles que não aceitaram a sua mensagem. Nós vimos isso lá em 1 Pedro, no capítulo de número 4, primeira epístola de Pedro, no capítulo de número 4, e o versículo de número 17. 1 Pedro 4, 17, a palavra do Senhor diz assim: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Então, o primeiro ponto aqui nós observamos que o julgamento começa pela casa de Deus. Deus começa pela sua casa. Então, Deus julga o seu povo. Então, se o julgamento já começa pela casa de Deus, quanto mais aqueles que escolheram viver longe de Deus, né? O texto áureo diz: e tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, acerca da terra de Israel: vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Ou seja, vem julgamento de Deus para toda a humanidade. A verdade prática diz: o atalaia de Deus soa o alarme do iminente perigo, anuncia que o inevitável juízo divino se aproxima. O atalaia, nós falamos, é aquele que avisa, aquele que alerta, aquele que anuncia a palavra de Deus. Ele soa o alarme do iminente perigo e anuncia que o inevitável juízo divino se aproxima. Deus trará juízo a toda a humanidade, e isso é inevitável. O atalaia, antes, que era Ezequiel, que anunciou o julgamento lá em Judá para o povo de Deus, hoje o atalaia é o ministro de Deus, é a igreja do Senhor. A igreja tem alertado, tem avisado, e a igreja tem pregado, e precisa continuar alertando, precisa continuar pregando sobre o inevitável juízo de Deus. Jesus está voltando para buscar a sua amada
igreja e nós temos que alertar a humanidade e para que venham ao arrependimento, né? Nós temos aí a leitura bíblica em classe, vamos fazer essa leitura também, que é muito importante. Se encontra em Ezequiel, no capítulo 7, versículo 1 ao versículo 10. Diz assim: Depois veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, acerca da terra de Israel: Vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Agora vem o fim sobre ti, porque enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei conforme os teus caminhos, e trarei sobre ti todas as tuas abominações. Não te poupará o meu olho, nem terei piedade de ti, mas porei sobre ti os teus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti. E sabereis que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: Um mal, eis que um só mal vem. Vem o fim vem, despertou-se contra ti. Eis que vem a tua sentença, ó habitantes da terra. Vem o tempo, chegado é o dia da turbação e não da alegria sobre os montes. Agora depressa derramarei o meu furor sobre ti, e cumprirei a minha ira contra ti. E te julgarei conforme os teus caminhos, e porei sobre ti todas as tuas abominações. E não te poupará o meu olho, nem terei piedade, conforme os teus caminhos, assim carregarei sobre ti as tuas abominações, estarão no meio de ti. E sabereis que eu, o Senhor, castigo. Eis que o dia, eis que veio a tua ruína, já floresceu a vara, reverdeceu a soberba. Amém? Então essa aqui é a nossa leitura bíblica em classe. A introdução nos diz assim: o juízo divino, descrito no discurso profético do capítulo 7, é endereçado à terra de Israel, ou seja, particularmente aos seus habitantes, mas tem implicações globais. Os contemporâneos de Ezequiel na Babilônia e até mesmo em Jerusalém recusaram a mensagem dos profetas, principalmente de Ezequiel e Jeremias, por não acreditarem que Javé permitisse que os ímpios conquistassem a cidade e destruísse o templo. Então, em primeiro lugar aqui, para nós trabalharmos aqui um pouco nessa introdução, nós vemos que a mensagem de Deus, né, foi recusada, né? Mensagem que Deus fala através dos profetas, sobre Jeremias, através de Jeremias, através de Ezequiel. Essa mensagem dos profetas foram recusadas, né? O povo recusou a mensagem de Deus, que os profetas falavam em nome de Deus, essa mensagem foi recusada. Nós vemos aí que Ezequiel, ele anuncia a mensagem de Deus. E ele, orientado pelo próprio Deus, não viesse esperar bons resultados, né? Porque Deus sabia que o povo ia rejeitar a mensagem. Não é diferente de hoje. Muitos têm recebido a mensagem de Deus, mas poucos têm aceitado a mensagem de Deus. Têm desprezado a mensagem de Deus, né? Foi assim nos período dos profetas também. Olha Jeremias, quando ele profetizou antes de Ezequiel, e a mensagem de Jeremias também foi recusada. Jeremias capítulo 7, versículo 24 ao versículo 26, olha o que a palavra do Senhor diz: Mas não ouviram, nem inclinaram os ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para adiante. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias, madrugando e enviando. Então Deus enviou o profeta
Jeremias para profetizar, para falar do povo de Judá, mas a sua mensagem não foi aceita. A sua mensagem foi recusada. Judá decidiu viver nos seus próprios caminhos, rejeitando a palavra de Deus. Olha o que Paulo, quando ele escreve ao seu filho na fé, Timóteo, na sua segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo número 4, versículo número 3 e o versículo número 4, que a palavra do Senhor diz: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Esse tempo foi no tempo de Ezequiel, que muitos rejeitaram a palavra do Senhor. Esse tempo também que nós estamos vivendo também, que muitos têm rejeitado a palavra do Senhor, a doutrina do Senhor, a sã doutrina. O que é doutrina? São os ensinos do Senhor. A doutrina, a palavra do Senhor, para muitos, tem sido rejeitados. Muitos ensinamentos que falam sobre o pecado, que falam sobre arrependimento, que falam sobre o corpo de Cristo, muitos têm rejeitado essa mensagem. Mas por mais que muitos rejeitam, a palavra do Senhor precisa ser ensinada, pregada, levada a toda a criatura, como o Senhor vai dizer, Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ou seja, quem tem responsabilidade e confia na palavra do Senhor, jamais vai deixar de ouvir a mensagem da palavra do Senhor. Vamos para o tópico 1, sobre a profecia. Nós temos aí 3 subtópicos para trabalharmos aí nesse primeiro tópico sobre a profecia. Primeira introdução. Ezequiel introduz a profecia como a fórmula usual dos profetas de Israel. Veio a palavra do Senhor a mim. A chancela de autoridade divina, assim diz o Senhor Jeová, é a marca registrada dos profetas de Javé. Isso mostra que Deus é a fonte da profecia. Era uma comunicação divina inconfundível, diferentemente da natureza da atividade profética inicial, que ocorria por meio de visões. Essa fórmula verbal de revelação indicava ser a mensagem recebida de forma externa, direta e audível. O primeiro ponto aí para nós, que nós destacamos aqui nesse primeiro subtópico, que é a marca registrada de um profeta. A marca registrada de um profeta de Deus é a mensagem do próprio Deus. O profeta não levaria uma mensagem se não fosse a mensagem de Deus. Essa era a marca registrada do profeta. Assim diz o Senhor. O profeta sempre falava, assim diz o Senhor, porque a palavra na boca do profeta não era a palavra dele, é palavra do Senhor. Isso é muito importante para os dias que nós vivemos, que muitos se titulam como profeta, mas falam no seu nome. Muitos falam no seu nome. Lógico que tem profetas verdadeiros, tem profetas que Deus usa também, não como no Antigo Testamento, mas Deus usa também em profecia, que é o dom. Deus usa, Deus fala também através de profetas, mas há uma seriedade muito grande, porque a palavra na boca do profeta não é dele, é do Senhor. Assim diz o Senhor, era a marca registrada de um profeta que levava a mensagem do Senhor. Olha o que Isaías vai dizer, o profeta Isaías, no capítulo de número 51, versículo 16, Isaías 51, versículo 16, olha o que Isaías diz: e pondo as minhas palavras na tua boca, e te cubro com a sombra da minha mão, para plantar os céus, e para fundar a terra, e para dizer a Sião, tu és o meu povo.
Então o próprio Deus levanta o profeta Isaías e o próprio Deus coloca as palavras dele na boca de Isaías. Olha o que Isaías diz: e ponho as minhas palavras na tua boca. As palavras na boca de Isaías não era a palavra dele, era a palavra do próprio Deus. Jeremias também, ele vai dizer, no capítulo de número 1, versículo de número 9, Deus também chamou Jeremias como profeta. Olha o que Deus fala através do profeta Jeremias. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Deus coloca as palavras dele na boca do profeta Jeremias. Então, a marca registrada de um profeta é a mensagem do próprio Deus. Assim diz o Senhor. Glória a Deus por isso. Tópico número 2 fala da extensão da mensagem, da profecia de Ezequiel. A expressão hebraica Adamar Israel, para a terra de Israel, aparece 17 vezes no livro de Ezequiel e em nenhum outro lugar do Antigo Testamento. Isso indica a ira divina sobre o povo de Israel no seu próprio território, mas ninguém deve restringir esse castigo somente a Jerusalém, pois ele tem também um caráter cósmico, portanto extensivo a outros lugares. Isso fica claro pelo uso da expressão escatológica: o fim vem, sobre os 4 cantos da terra, que aparece na Bíblia para se referir a toda a terra. Então, dentro do julgamento de Deus, é estendida a toda a terra. O fim vem, ou seja, o julgamento de Deus vem sobre os 4 cantos da terra, né? O julgamento de Deus é estendido sobre toda a terra, não somente o seu povo, mas também toda a humanidade. Apocalipse capítulo 20 e o versículo 12, ele disse: e vi, João está vendo a visão, né? A visão de João, e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. O próprio João vai dizer que ele viu os grandes e os pequenos que estavam diante do trono de Deus, diante do juízo de Deus, e abriu-se o livro. Esse juízo de Deus é estendido, é uma extensão do juízo de Deus para toda a humanidade. Uns estarão diante do tribunal de Cristo, esse tribunal de Cristo é para a igreja, e outros estarão diante do juízo do trono branco, que Apocalipse capítulo 20 vai falar, né? Então o julgamento de Deus é estendido para toda a terra. E quando será isso? Que é o tópico número 3, subtópico 3. Quando? O agora no versículo 3 é no hebraico atar, agora que ressalta a iminência do fim. Esse advérbio aparece no versículo 8, acrescido da palavra depressa. Assim depressa derramarei o meu furor sobre ti. Essa urgência é também demonstrada pela construção gramatical do verbo hebraico bar, vir, que aparece 10 vezes nesse curto trecho da profecia. Em 4 delas, a ação está em andamento, pois o particípio hebraico indica uma ação contínua e ininterrupta. Eis que um só mal vem, eis que vem a tua sentença, eis aqui o dia, eis que vem. Então, o que nós observamos aqui que é uma certeza que virá, que o fim vem. Vem o fim. O dia do julgamento de Deus virá. É porque Deus que falou que vai vir. Quando? Nós não sabemos. O dia do julgamento divino é certo, porque ele falou: vem, o fim vem. Eis que um só mal vem, eis que
vem a tua sentença. Eis aqui o dia, eis que vem. Então Deus falou que esse julgamento virá, vai chegar. É certo que virá, mas quando? Nós não sabemos. O versículo 3, o versículo 8 do capítulo 7 de Ezequiel afirma que vem. Mas quando é, nós não sabemos. A sua data é incerta, nós não sabemos. Olha o que Paulo vai dizer, escrevendo a epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Na verdade, capítulo 5, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2 e o 3. Olha o que diz a palavra do Senhor. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que, quando disseram a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Quando Paulo escreve a sua epístola aos irmãos de Tessalônica, ele fala do dia do Senhor. Esse dia de julgamento virá, porque vós mesmos sabeis muito bem, o dia do Senhor virá como um ladrão, ou seja, de uma forma incerta. Não sabe o dia, a hora desse julgamento. Virá como um ladrão, mas virá. Aí ele dá uma dica aqui. Ele diz, pois quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquele que está grávida, e de modo nenhum escaparão. No momento que todos estiverem falando, muitos estiverem falando de paz, virá repentina destruição, porque o julgamento de Deus virá. Quando? Ninguém sabe, não tem a data marcada, a Bíblia não fala. É incerto a data, mas é certo que Jesus virá, segundo os escritos da palavra do Senhor Jesus. Amém? Então vamos lá, tópico número 2, sobre o fim. Nós temos 3 subtópicos também para trabalharmos nesse tópico número 2, sobre o fim. Primeiro subtópico, o sentido. Está nos versículos 2 da parte B e o versículo 3 da parte A e o versículo número 6, todos do capítulo 7 que nós estamos estudando aqui. Sentido. A palavra fim do hebraico, ketz, fim, destruição, ruína, morte, condenação ou haketz. O fim trata-se de um substantivo usado em contexto de julgamento. Ele aparece 5 vezes nos versículos 2, 3 e 6, no discurso poético, cujo objetivo é causar impacto nos leitores originais. A literatura poética bíblica se sobressai não apenas pela sua beleza, mas também pela facilidade do povo em memorizar sua mensagem. Então, essa palavra, ela repete, vem o fim vem, eis que vem a tua sentença, eis aqui o dia, eis que vem. Então, a mensagem, ela é repetida. Qual que é o objetivo? Memorizar. Para que o povo viesse a memorizar a mensagem do profeta. Por isso que a mensagem ela precisa ser pregada e repregada, anunciada e sempre anunciada, para que venha ter uma memorização sobre o julgamento de Deus que virá. Memorizar a mensagem. Olha que Lamentações, no capítulo 3, versículo 21, diz: disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Então, isso aqui é muito importante. O que ele diz? Disso me recordarei. Recordar de quê? Da mensagem de Deus, do juízo de Deus, do tribunal de Cristo, e o julgamento do trono branco.
Ele vai dizer, disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Quando nós lembramos da mensagem de Deus para a igreja, queridos, e que isso é repetido, nos traz esperança. Porque a mensagem para a igreja é a mensagem de esperança. Na verdade, a mensagem para toda a humanidade é a mensagem de esperança. Mas, infelizmente, aqueles que rejeitam a palavra de Deus, infelizmente, não estarão no tribunal de Cristo para receber a sua recompensa, e sim no julgamento do trono branco. Mas é importante esse versículo aqui. Disse, me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. João, no capítulo 14, versículo 1 ao 3, Jesus ele trouxe esperança para os seus discípulos, onde estavam ali no momento de tristeza, porque Jesus estava indo sendo assunto ao céu. Jesus vai trazer esperança para eles. A sua mensagem ele diz, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. E se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, a mensagem de Jesus que traz esperança para o seu povo, né? Não se turbe o vosso coração, né? Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Eu vou preparar lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Glória a Deus por isso. Olha só em João ainda 17, 24, que a Bíblia diz. João capítulo 17, versículo 24, ele diz, Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Ele ora ao Pai, roga ao Pai, Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, eles também estejam comigo, né? Para que vejam a minha glória. Isso é uma mensagem de esperança para o seu povo. Ainda 1 Tessalonicenses 4, 1 Tessalonicenses capítulo 4, e o versículo de número 17, ele vai dizer, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor Jesus. Mensagem de esperança, e precisamos o quê? Memorizar essa mensagem, para estarmos sempre fortalecidos em Cristo Jesus. Subtópico número 2, diz expressões repetidas sobre o fim. A repetição das expressões vem o fim vem, agora vem o fim vem. Eis que vem a tua ruína, chama a atenção de qualquer leitor. Talvez a intenção de Ezequiel, como atalaia de Israel, tenha sido causar pânico nos destinatários original. O profeta, durante séculos, vinha chamando o povo que era conhecedor da lei de Moisés, do pacto do Sinai, ao arrependimento. Agora o povo estava sendo informado de que o juízo divino era real. Então, esse julgamento, essa repetição, aqui expressões e repetições aqui sobre o fim, uma questão importante, aqui esse alerta do profeta Ezequiel, é para que o povo viesse o quê? Arrepender. Um arrependimento do meio do povo de Deus. E viesse a memorizar que o fim vinha. Vem o fim vem, memorize isso aí. Não se esqueça, se arrependam. A mensagem já tinha sido pregada como Moisés, mas o povo ainda não havia arrependido. Os profetas estavam pregando, anunciando, e eles não se arrependiam, continuavam nos mesmos pecados, os mesmos erros. Então, Ezequiel ele
repete muito essa expressão no sentido de que, ou no intuito, no objetivo, que o povo viesse arrepender verdadeiramente, trazendo até um pânico para a nação do Judá, no objetivo de alcançar arrependimento no meio do povo. Isso é muito importante, irmãos, também, porque nós precisamos alertar o povo. Às vezes a mensagem é dura, sobre o arrependimento, sobre a volta de Jesus, sobre o abandono do pecado, mas precisa ser pregado. Nós precisamos falar que há dois caminhos. Um caminho leva aos céus, outro caminho leva ao inferno. Um caminho leva à vida eterna, outro caminho leva à condenação eterna. Isso precisa ser repetido. A igreja precisa pregar, a igreja não pode omitir essas informações, não pode deixar de pregar, mesmo que às vezes provoca um espanto, um pânico no meio do povo, mas a palavra precisa ser pregada, para o povo venha despertar, abandonar o pecado, arrepender e voltar sempre para Jesus. Né? A palavra precisa ser pregada da forma que o Senhor nos orienta, que pregamos ela, né? Que ensinamos ela. Aí o tópico número 3, subtópico 3, fala da repetição da sentença. Né? A repetição da sentença. Os versículos 4 e 9 estão repetidos. Ninguém deve se surpreender com a intensidade desse juízo, anunciando de antemão, pois é compatível com a natureza divina. Um dos objetivos desse juízo é a erradicação da idolatria, a causa das abominações, visto que a casa de Israel recusou esse remédio pelo arrependimento. Todos estão sendo informados de antemão sobre a causa da destruição e lhe é dada a oportunidade de arrependimento. Uma reflexão relevante também em nossos dias, porque somos seres morais e prestaremos conta a Deus pelos nossos atos. O primeiro ponto aqui é a questão do arrependimento, mais uma vez, sobre a repetição da sentença, nós falamos sobre arrependimento. É importante nós falarmos dois textos da Bíblia importantes. 1 Mateus capítulo 3, versículo 2, onde fala do início da pregação de João Batista. João Batista, quando ele começa o seu ministério, as primeiras palavras de João Batista é o que? Arrependimento. Ele diz, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Em Mateus no capítulo 4, versículo 17, Jesus vai começar o seu ministério também. E o início do ministério de Jesus também da mesma forma de João Batista. Mensagem de quê? De arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Essa mensagem de arrependimento ela é forte, ela é atual. Arrependei-vos por quê? Porque é chegado o reino de Deus, é chegado o juízo de Deus sobre toda a humanidade. Então todos estarão sendo informados de antemão sobre a causa da destruição e lhe é dada a oportunidade de arrependimento. Então todos têm recebido a mensagem, a oportunidade de arrepender. Está tendo oportunidade, a porta está aberta, todos têm oportunidade de arrepender. Né? Mas muitos não querem arrepender. Né? Isso traz destruição. Oséias capítulo 4, versículo 6, vai dizer que o meu povo foi destruído porque lhe faltou o quê? Conhecimento da palavra de Deus, da ouvida à palavra de Deus, a palavra de arrependimento trouxe destruição ao seu povo. E nós vimos que a nação de Judá, mesmo com a mensagem de Jeremias, que começou a profetizar primeiro, depois a mensagem de Ezequiel, você percebe que não houve arrependimento no meio do povo. Eles continuaram nas suas idolatrias e sofreram castigo de Deus. Foram cativos durante 70 anos, tiveram que sair das suas terras, das suas casas, para ser cativo em Babilônia. Não exemplar, não ouvir a mensagem do profeta. Costumo falar que é melhor nós aprender com os erros dos outros.
Quando você aprende isso, aprende com os erros dos outros, é melhor do que você aprender com seus próprios erros. Os erros de Judá, irmãos, nós precisamos aprender com os erros de Judá e ver as consequências que aconteceram com eles, né? E não querer aprender com os nossos erros. É melhor aprender com os erros dos outros, né? Prestemos conta a Deus pelos nossos atos. Todos os nossos atos nós prestaremos conta com Deus. Todos nós prestaremos conta com Deus. Todos os atos que nós cometemos. Eclesiastes capítulo 12, versículo de número 13 e 14. Eclesiastes 12, versículo 13 e 14 diz assim: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. A palavra de Deus é forte, né? Nós vamos prestar conta com Deus, né? Porque Deus há de trazer juízo para toda obra, até tudo que está encoberto. Ou seja, tudo que está encoberto, encoberto para o homem, mas encoberto para Deus. A palavra do Senhor vai dizer que todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele que nós temos que tratar, né? Quer seja bom, quer seja mal, né? Gálatas 6, 7 diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, certamente colherá. Então, todos nós prestaremos conta com Deus. Um dia toda a humanidade prestará conta com Deus. Seja rico, seja pobre, seja alto, seja baixo, não importa. Todos estarão prestando conta com Deus. Tópico número 3, sobre o inimigo. Sobre o inimigo. Já floresceu a vara. Está no versículo número 10. Ezequiel faz uma analogia botânica, uma metáfora que se perdeu no tempo. A palavra profética anuncia: veio a tua ruína, já floresceu a vara, reverdeceu a soberba. O que essas palavras significam? Há diversas interpretações que não cabem nesse comentário, mas dentre as três principais, a mais aceitável é a que considera essa vara como o rei Nabucodonosor. Assim como o rei da Síria foi o chicote de Deus para açoitar Samaria, os filhos de Israel do reino do norte, da mesma forma, Javé usou o rei da Babilônia, Nabucodonosor, como azorrague, ou seja, um chicote, né, para chicotear Jerusalém em Judá. Então, já floresceu a vara, é uma figura de linguagem, uma metáfora, né, onde o profeta Ezequiel está anunciando um castigo de Deus através de um ímpio, que é Nabucodonosor, que Deus vai chamar ele de seu servo. Nabucodonosor vai ser levantado por Deus para trazer castigo para o seu povo, assim como já havia acontecido com o rei da Síria, né? Que foi um chicote de Deus para açoitar Samaria. Agora é a vez de Nabucodonosor levantado por Deus para trazer castigo para a nação de Israel. Nós percebemos aí que Nabucodonosor foi um instrumento de Deus, usado por Deus, né? Ele vai chamar ele de meu servo. Jeremias capítulo número 25. Vamos ver aqui. Jeremias capítulo 25. Onde Deus anuncia ao cativeiro de Babilônia. Versículo 9, Jeremias 25, 9 diz: eis que eu enviarei e tomarei a todas as gerações do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Então já a vara floresceu. Deus está falando aqui de Nabucodonosor, né, que é servo do Senhor.
Jeremias 43 também, versículo 10. Deus vai chamar Nabucodonosor de meu servo. 43, 10. E diz-lhe, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: eis que eu enviarei e tomarei a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e porei o seu trono sobre essas pedras que escondi, e ele estenderá a sua tenda real sobre elas. Então, Nabucodonosor foi um servo, era rei de Babilônia, ímpio, mas era um instrumento de Deus. Tópico número 2, reverdeceu a soberba. Reverdeceu a soberba. O rei Nabucodonosor extrapolou os limites, foi cruel na aplicação dos castigos. Deus não mandou o rei proceder dessa maneira. Por isso, o furor de Javé se acendeu contra a Babilônia. Essa reação divina é exemplar, pois ainda hoje Deus julga os poderosos que abusam da autoridade e cometem atrocidades. Às vezes, isso respinga também no próprio povo, mas o castigo definitivo é individual e na eternidade. Então, Deus levanta Nabucodonosor para trazer juízo ao seu povo. Mas Nabucodonosor fez o quê? Extrapolou todos os limites, né? Superou os limites. Então, por isso vai amargar um castigo de Deus. É um homem soberbo, um homem prepotente, que vai atribuir todo o seu reino, né, a ele, toda a construção a ele, toda a potência a ele mesmo. Né? E a Bíblia vai dizer que Deus vai tirar ele do trono, né? Ele vai pastar como animal. Né? Ele exagerou no castigo que Deus havia determinado para ele fazer diante do seu povo, né? Mas houve exagero. Né? Então, essa reação divina é exemplar, pois ainda hoje Deus julga os poderosos que abusam da autoridade e cometem atrocidades. Né? Então, nós vamos observar, perceber lá em Romanos, no capítulo 13, queridos. Romanos, capítulo 13, e o versículo de número 1 e o 2, Deus vai falar sobre as autoridades. Romanos 13, 1 e 2 diz: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resistir à autoridade, resiste à ordenança de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Então, a autoridade, que a palavra do Senhor fala para nós sermos submissos, para nós respeitarmos as autoridades, logicamente, sem fugir dos princípios bíblicos, nós compreendemos isso aí, tá? Mas autoridade constituída por Deus, tá? Toda autoridade constituída por Deus. Deus levanta autoridade para conduzir com justiça a nação, tá? Mas Deus, Ele é a autoridade da autoridade. Deus está no controle. Então, quando essa autoridade, Ele vai fugir, Ele vai trazer algo negativo à sociedade, Deus está de olho, Deus põe no trono, Deus tira do trono. Né? Ainda hoje Deus julga os poderosos que abusam da autoridade e cometem atrocidades. Então tem muito abuso da autoridade. Tem muitas autoridades, mas essas autoridades muitas vezes eles esquecem que a autoridade é constituída por Deus. Nós temos visto muito abuso aí de autoridade. Né? Nós vamos perceber que Deus, meus irmãos, Ele estabelece rei, né, e também tira os reis. Né? Nós observamos lá em 1 Samuel, onde ele vai dizer, no capítulo 2, 1 Samuel capítulo 2, olha o que a palavra do Senhor vai dizer. 1 Samuel capítulo 2, versículo de número 6, a partir do versículo 6. O Senhor é o que tira a vida e a dá,
faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer sentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra e assentou sobre eles os muros. Nós observamos que a autoridade de Deus, ele enriquece, ele empobrece, ele dá vida, ele tira a vida, ele é soberano sobre tudo. Daniel, no capítulo número 2, versículo número 21, também ele vai dizer: ele estabeleceu rei, ele estabelece reis, ele coloca reis no trono, ele também remove reis, ele põe reis e também ele tira os reis. Então foi isso que aconteceu com Nabucodonosor, servo do Senhor, mas extrapolou os limites, Deus o tirou ele do trono. Ainda nós temos aí no tópico número 3, o rei Nabucodonosor. O nome Nabucodonosor é de origem acádica, antiga língua da Mesopotâmia. Nabucharadazar, que significa Nabu protegeu a minha herança. A forma que mais se aproxima do original no hebraico é Nabucharadazar. E aparece 30 vezes no Antigo Testamento, sendo 4 em Ezequiel. A forma alternativa é Nabucharadazar. A Septuaginta e Joséfo emprega a forma grega Nabucodonosor. Ele era filho de Nabobolazar, que reinou 21 anos na Babilônia. Nabucodonosor reinou 43 anos. Então, quero destacar aqui, Nabu protegeu minha herança. Nós percebemos que o rei Nabucodonosor, um reino ímpio e pagão. Nabucodonosor adorava outros deuses, não era o Deus de Israel. Na verdade, o próprio Nabucodonosor, ele vai fazer uma estátua de ouro em sua homenagem. Ele se sentia a própria divindade, ele se sentia o próprio Deus. Esse episódio, essa passagem, melhor dizendo, nós vemos lá em Daniel, no capítulo 3, a partir do versículo 1, onde ele vai fazer uma estátua na sua homenagem. E vai exigir adoração para todos os povos a ele. E se aquele que não se prostrasse diante dele seria lançado na fornalha de fogo ardente, como nós sabemos da história. Mas havia ali 3 jovens, Ananias, Misael e Azarias, mais conhecido como Sadraque, Mesaque e Abednego, que não se dobraram diante de Nabucodonosor, rejeitaram a sua ordem, e isso trouxe fúria para Nabucodonosor. Então, o homem que foi escolhido por Deus para cumprir os seus propósitos, queria ser o próprio Deus. E Deus trouxe castigo para ele, tirou ele do trono. Ainda o quarto subtópico aí, do tópico 3, a Babilônia. O nome Babilônia também de origem acádica, Babi-Ili, portão de Deus. O Antigo Testamento hebraico usa Babel, que significa Babel, e a Septuaginta usa a forma grega Babilon, que significa Babilônia. O nome do país é o mesmo da sua capital. Caldeus e babilônios eram no princípio povos distintos. A palavra Kasdur significa conquistadores. Era usado para identificar as diversas tribos semitas que povoaram o norte do Golfo Pérsico, no sul da Babilônia, desde os dias de Abraão.
Isaías fala de Babilônia e caldeus, referindo-se ao mesmo império, né? É o mesmo império, tanto os babilônios, tanto os caldeus, né? Que conquistaram muito na sua época, né? A Babilônia era a potência mundial da sua época. Né? Deixa eu concluir dizendo aqui que os julgamentos divinos na história mostram que o pecado jamais ficará impune e que a única maneira de escapar da condenação é através do arrependimento e da fé. Os julgamentos divinos na história mostram que o pecado jamais ficará impune. Né? Então, todos que erraram, todos que erram, tá? E que não arrependeram, né? Que importante, né? Até errar todo mundo erra, pecar todo mundo peca, mas é preciso ter o que? Arrependimento, tá? Porque não tem como escapar do julgamento de Deus, né? É preciso arrepender. Israel não tinha desculpa, não podia alegar ignorância, pois o povo dispunha de Moisés, do ensino dos antigos sábios, da revelação dos profetas e do conselho dos sacerdotes. O apelo dramático de Ezequiel é um exemplo clássico dessa verdade. Então Ezequiel faz um apelo à nação de Judá. Vem o fim. O fim vem. Eis que um só mal vem. Eis que vem. Vem a tua sentença. Eis aqui o dia. Eis que vem. É um apelo dramático do profeta Ezequiel a um povo que é o povo de Deus, que virou as costas para Deus e estava vivendo as suas prostituições e nas suas idolatrias. É um alerta também atual para a igreja do Senhor, para a humanidade do Senhor, que está vindo aí 2 juízos de Deus, o tribunal de Cristo e o juízo do trono branco. Que estejamos em vigilância, que possamos viver como Cristo nos ensinou a viver. Orai e vigiai, para que não entrai em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Amém? Deus abençoa a todos os irmãos. Está aqui a nossa lição, a nossa revista. Lição número 2, vem o fim. Deixa eu orar por você. Que o Senhor venha nos fortalecer com essa palavra. Espírito Santo de Deus, eu quero te louvar, te adorar, meu Deus, por essa palavra que preencheu os nossos corações, que nesse momento o Senhor nos fez crescer, meu Pai. Espírito Santo de Deus, que ela alcança, meu Pai, a cada um de nós e molda a nossa vida, a forma de pensarmos e de agirmos, ó Pai. Em nome de Jesus, nos conduza sempre, meu Pai, através da Tua palavra. Assim nós oramos e agradecemos por ela. No nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe, meu querido amado irmão. Deus te abençoe, minha querida amadas irmãs. Ficam todos na paz do Senhor Jesus.